Apresentação Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, dia 4 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. O SESI Araraquara conquistou a vaga na final da LBF 2025 pelo terceiro ano seguido, ao vencer Campinas por 57-54 ontem e fechar a série melhor de 3 em 2-0. O jogo foi disputado em Araraquara, que fecha a semifinal e vai agora à grande decisão. Campinas e São José se enfrentam, jogo único valendo o bronze. A data ainda será definida, mas o mando será campineiro por ter tido a melhor campanha na fase anterior. O derby passou, mas temos muito a discutir sobre o clássico e a sequência da Série C. O primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe, bom dia pra você. Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, uma excelente semana pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Empate em 1-1 no clássico de número 210 no estádio Moisés Lucarelli, que recebeu mais de 14 mil torcedores da Ponte Preta. O ponto conquistado ainda mantém a Macaca na segunda colocação, porém, o Londrina joga hoje contra o Ituano e pode assumir a vice-liderança. O técnico Alberto Valentim afirmou que a Ponte foi superior nos 90 minutos e deveria ter saído com a vitória e não quis fazer conta para garantir a classificação de forma antecipada. O discurso do treinador é pensar jogo a jogo na reta final da Série C. A Inter de Limeira resistiu à pressão do Marcílio Dias e empatou em 0-0 fora de casa ontem à noite em Santa Catarina. Com o resultado, os limeirenses precisam de uma vitória simples no próximo jogo em casa para avançar de fase. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O São Paulo venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o tricolor teve muitas dificuldades contra os reservas do Internacional, mas contou com boas finalizações de Arboleda e Bobadilha para bater o Colorado por 2-1. Palmeiras e Corinthians utilizaram equipes alternativas e só conseguiram igualdades. O Alviverde ficou no 2-2 com o Vitória em Salvador, enquanto o Alvinegro empatou com o Fortaleza em Itaquera pelo placar de 1-1. Hoje o Santos pega o Juventude no Morumbi às 8 da noite. Pelo grupo 2, a Itapirense perdeu para a Francana por 1-0 em casa e não conseguiu sair da lanterna do grupo, apenas com 4 pontos. O Guarani perdeu para o 15 de Piracicaba na sexta-feira por 1-0. O Nhoquim é o vice-líder com 18 pontos. O Bugre fecha o G4 com 7. O Primavera derrotou o Paulista no Moisés Lucarelli 2-0, lidera o grupo com 18 pontos. Hoje, 7h45, tem Rio Branco contra São Bento em Sorocaba. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupe. O Bugre, que até de certa forma comemorou aí o ponto conquistado, mas a matemática ainda é muito complicada em relação à classificação para a próxima fase da Série C. Mirandinha foi o autor do gol do Guarani no derby de número 210. O técnico Matheus Costa afirmou que agora é o momento de união para colocar o Guarani na próxima fase. O Bugre enfrenta na próxima rodada o Ipiranga no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A matemática é vencer os 4 jogos que restam até o fim da primeira fase, mas o treinador do Guarani também afirma em discurso que é pensar partida a partida. Fórmula 1, após largar em terceiro e perder posições na primeira volta, Lando Norris aproveitou a estratégia acertada da McLaren e conquistou a primeira vitória no GP da Hungria, disputado no circuito de Hungaroring. Ele conseguiu segurar os ataques do segundo colocado Oscar Piastri nas voltas finais e reduziu a distância para o colega de equipe no campeonato. George Russell completou o pódio com Gabriel Bortoleto, alcançando a 6ª colocação, a melhor da carreira até agora,
e a melhor de um brasileiro na Fórmula 1 desde Felipe Massa no GP do Bahrein em 2017. Impressionante seu filho, hein, Valmir Bortoleto? Gabriel Bortoleto, cada vez mais impressionante na Fórmula 1. Grande resultado para o Brasil. E agora o destaque de Fábio Scheibe aqui no nosso CBN Esportes. Bom dia, grande abraço para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN, falando de Brasileirão, 18ª rodada, os líderes em campo ontem, o Cruzeiro ganhou do Botafogo fora de casa, uma boa vitória da Raposa, que o colocava na liderança do campeonato, mas depois o Flamengo conseguiu um empate contra o Ceará no Castelão, mesmo saindo na frente com a Arrascaeta, o Ceará empatou, mas com esse resultado o Flamengo voltou à liderança da competição. O Flamengo tem 37 pontos, o Cruzeiro também tem 37, mas no desempate o Flamengo leva melhor, o rubro-negro é o líder da competição neste momento. E ele está de volta ao CBN Esportes, sentimos muita saudade. Mais forte, ele foi o primeiro a sair de férias e parece que o último a chegar, né? Também, esse cálculo aí é de março. Voltou rotundo. Nossa, diferente. Tá mais fácil dar a volta do que pular. Tudo bem, Carlão de Freitas? Ô, Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia Antônio Lupe, bom dia ouvinte CBN, Fábio Scheibe, saudade de todo mundo também. Estamos de volta, né, justamente numa segunda-feira para repercutir o Derby 210, a Ponte Preta empatou com o Guarani sai fortalecido do jogo, ainda com esperança de classificação. Apesar da matemática jogar contra, a tabela joga a favor. O Guarani tem jogos vencíveis pela frente e tem aí essa condição de estar no bloco dos 8 primeiros colocados. E a Ponte, acho que primeiro precisa arrumar a casa, né? O extracampo principalmente, porque se não arrumar o extracampo, não sei não, hein? Não sei não. O futuro da Macaca dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, 11 horas e 13 minutos, convidando aqui os nossos ouvintes. Vocês podem participar do nosso programa também através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Mande sua mensagem. O que é que você achou do derby? O que você projeta pra Ponte? O que você projeta para o Guarani? O Lupe trouxe aí em manchete. O que eu trouxe? Até um ponto subjetivo. Quanto que o derby é comemorado pelo lado do Guarani? Eu sou do time já que acho que não é um bom resultado. E não achava isso pós-jogo. Mas a rodada ajudou. São 4 pontos pro G8. E o Piranga é 4 pontos a diferença. Se o Guarani ganha sábado, o Guarani já praticamente cola no G8 de novo. Então, assim, o torcedor bugrino, o que você achou? Faltando 4 jogos. São 4 pontos de diferença. Não é uma matemática complexa. Mas tem gente na frente aí no meio do caminho também. Então, eu quero saber dos bugrinos o que eles acharam do resultado e o que eles projetam para a sequência. E o torcedor Ponte Pretano também, se teve esse gosto amargo por conta de ter feito o primeiro gol e depois sofrido o empate. E tem até uma pimentinha se você quiser colocar isso em tema. Eu quero. Até foi uma ideia do Carlão. Falei, Carlão, isso é um grande problema. É melhor evitar. Mas o Carlão voltou de férias hoje e voltou on fire. Ele falou assim, a gente podia colocar enquete qual gol foi mais bonito, do Elvis essa ou do é boa. Mirandinha. Essa é boa mesmo. Aí eu falei, Carlão, vamos evitar. Ele falou, não, fala com o Essa Júlio, foi fala. legal, boa, Lupe. Mas assim, vai gerar muita polêmica. Ah, vai, mas... Eu tenho a minha opinião. Mas eu sou repórter. Eu não sou espertinho, hein? Eu vou falar um negócio aqui que vou ser macetado pelos dois lados, tá? Vai. Mas... Lá vem, o Júlio... Não quero tirar o brilho dos gols. Não, Júlio, não. Pra mim são 2 golaços. Eu fui responsável pelo texto lá do GE. Globo, pós-jogo. Sim. E tá na manchete, o derby dos golaços. Derby dos golaços. E eu que escrevi isso. Não, você tá então, coberto de razão. Pra mim são golaços. Sim. Mas... calma. O André estava 100% bem posicionado. Essa... Mas verdade, boa. Olha o outro bônus, calma. Então vai. Vocês repararam no gol do Guarani atrás do gol? Que o Diogo tava na bola e o Emerson tira? Então são 2 golaços que poderiam ser evitados. Mas não foram. Daqui a pouco a gente vai falar mas sobre foi bom, olha, eu esperava uma polêmica ainda maior. Não, foi... Eu ainda fico com a categoria golaço, porque a batida do Elvis... Não. ela é muito precisa.
porque os movimentos foram bonitos. O da cobrança. E o Mirandinha de não é falta fácil, e o cara. Mirandinha, o jogo do corpo. O movimento Exatamente. do corpo. Não é fácil pegar esse sem pulo assim. Até vi. O Lucas Pezão colocou lá no Twitter dele gols sem pulo em derbys, né? O Fumagalli, Edmilson. Amoroso, Edmilson. Então o Mirandinha entra numa lista. A gente só falou aqui jogadores. Edmilson menos, né? Mas Fumagalli, Amoroso são. Só que desses três, eu acho que o mais bonito foi do Edmilson, por incrível que pareça. Que é o. Nossa. O Edmilson tem uma passagem legal pelo Guarani. Foi uma passagem legal, importante. O do Fumagalli foi 2013? É. Isso. E o outro... E foi em derrota, né? O Amoroso. Amoroso... 2009? Não, o Amoroso fez gol lá atrás, 95. Tá. Ele Não fez foi meio que um de calcanhar, assim, gol meio estranho. sem pulo também. Esse eu não lembro. E fazia tempo, viu, gente? O último gol de falta, 2013, né? Luiz Ramírez, Catito Ramírez. Que foi uma falta ali, ali que pegou todo mundo de surpresa, né? O Emerson ajudou, E o né? Emerson ajudou. Ali- Era mais longe, né, Carlão? E, Carlão, pelo que eu olhei aqui rapidamente, até preciso ligar pro Serjão lá. Serjão Pinheiro, pra ajudar. Ele tá sempre online. Do que eu vi, o último gol de falta, até coloquei no meu Twitter pra ver se a galera lembrava de outro gol. O último gol de falta no Majestoso, em derby, foi do de Caio em 83. Rapaz do céu. E foi um gol cercado, assim, de simbolismos, né? Porque ele faz o gol, o 1 a 0 gol é pra Ponte. anulado, ele vai lá e bate de novo. Ele faz um o gol. golaço, aí volta. E faz Porque o gol de novo. o árbitro tinha dado a falta, estranho, né? Se fosse hoje, acho que o árbitro teria dado sequência no lance. Meio maluco. E aí ele bate a falta, ela desvia, né, Carlão? Isso. E aí. Muita gente fala, né? Torcedores falam aí que naquele momento o Dicá deveria ter encerrado a carreira. Lógico que isso não iria acontecer, porque se tratava de um derby, um jogo de suma importância. Mas se ele encerra a carreira ali, meu Deus do céu. Mas são pontos legais de discussão, viu? Eu acho que o saber qual gol foi mais bonito e pegar esse viés que foi levantado pelo polêmico Júlio Nascimento. Não foi tão polêmico, não. Daqui a pouco eu vou falar. Dos torcedores que eu conversei, todos concordaram com as duas situações. Os torcedores da Ponte concordaram que o Andrei deu uma ajudada. Mas isso não significa nada, que se o Elvis não é preciso, não adianta. Sabe por que eu acho que não foi falha? Porque se o Elvis olha o posicionamento... Porque o Andrei ficou muito no canto dele. É que eu acho que o Andrei deu muita confiança pro Elvis usar aquela batida. Sim, mas se o Elvis, ao invés da batida por cima da barreira, que foi sensacional, joga no canto do goleiro, aí é pior. Eu conversei com 2 bugrinos. Vagnão, meu parceiro de sábado lá de fute, e Adriano Ridolfi, meu super parceiro também, que é goleiro, bugrino e goleiro. Os dois falaram que o Andrei deu uma titubeada, mas enfim, gente, eu vou. Deixa eu sair pro intervalo, porque senão eu vou falar que eu tô desvalorizando o gol do Elvis. Foi um baita golaço pra lembrar Rafael Pio, homenagem a Rafael Pio. 11h19, estamos no ar, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, pai de Gabriel Bortoleto, comando de stream com Samila Jeep. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h19. CBN Esportes Campinas. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, uma ótima semana para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes, bastante carregada nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista, motorista perde bastante tempo. Quem segue pela Norte-Sul, excesso de veículos da rua Nuporanga até a rua Gustavo Ambrucci, isso sentido Guarani, tem uma carreta quebrada nesse trecho, motorista perde tempo. Quem segue no sentido Taquaral, vai fazendo um bom caminho. A Princesa do Oeste tem lentidão na chegada a Monte Castelo, sentido Vila Lemos. Quem segue no sentido centro não encontra dificuldades. Pela Via Expressa Valdemar Pascoal, lentidão sentido Vila Industrial, na chegada a Marechal Carmona, e no sentido Bosque, da Rua Doutor Quirino até a Rua General Marcondes Salgado, que mantém a lentidão até a Norte-Sul por conta de obras naquela rua. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação agora 11h20. A Pirelli te
CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes, 11h22. Hoje vamos dar mais atenção aqui para os nossos ouvintes, vamos falar mais de derby, né? Então, deixa eu atender aqui as primeiras mensagens do nosso WhatsApp. Fábio Scheib, você quer palpitar aí, também Júlio? sobre o gol mais bonito do derby, se o gol de falta do Elvis, desde 83, do que eu encontrei aqui, não tinha gol de falta em derby no Majestoso, 12 anos sem gol de falta no Clássico no modo geral, ou o voleio do Mirandinha numa... Aliás, pouco se fala no tapa do Cicinho, né? Cicinho que nunca perdeu derby. 3 derbys, uma vitória, 2 empates. Cicinho nunca perdeu derby. Ele tira o peso da bola. Cara, justamente, Lupe, o Cicinho, né, Fábio? Ele tira o peso, a bola ela vem meio que em câmera lenta, que dá tempo do Mirandinha inclinar o corpo e acertar um bonito voleio. E aí, Fábio Scheib? Não é pra se jogar fora o gol do Elvis, muito pelo contrário, um golaço do Elvis também de falta, né? Muito tempo que a gente não vê gol de falta, principalmente em um clássico tão importante, abrindo o placar pra Ponte Preta, mas eu fico com o gol do Mirandinha também. Se você pegar o começo do lance, ele também é atropelado no meio campo, mas continua a jogada, é recompensado na jogada depois, né? Como o cruzamento do Cicinho dá o cruzamento pra ele pega de primeira. A importância pro Guarani neste momento também, a Ponte ia pra cima também, tava com 1-0 em cima do placar. Eu achei o gol do Mirandinha um golaço pela plástica da jogada, né? Também o cruzamento do Cicinho e a importância do Mirandinha empatar o jogo pro Guarani naquele momento. Eu gostei mais do gol do Mirandinha, mas do Elvis também foi um golaço. Boa, Fábio Scheib. Deixa eu pegar aqui mais participações. Bom dia, turma. Enquete, o gol mais bonito foi do Mirandinha, ainda mais pelo peso, foi fora de casa, trouxe um ponto pra casa e um respiro na tabela. É o Rogério, do Parque Xangri-Lá, tá mandando aqui a mensagem. Obrigado pela colaboração. Bom dia, amigos da CBN. Se o nosso grande goleiro não tivesse dado tanto canto pro Elvis, ele não teria batido daquela forma. Uma grande semana pra todos. É o JP de Moraes. Andrei falhou como sempre no gol, estava mal posicionado. Escreve aqui o Éder, também ficando com um gol do Mirandinha. Salve, salve, galera da CBN. Estive no Majestoso sábado. Na minha visão, achei que a Ponte deu muitos espaços nas laterais e para os pontas do Guarani. O que vocês acham? Um abraço para você, Wesley Gonçalves. Defensivamente, Carlão, você achou que a Ponte cedeu muitos espaços aí pro Guarani? Cara, eu acho que o gol ele poderia ter sido evitado, né? Até como o Fábio disse, desde o meio campo ali e vem, né, o Guarani aos trancos e barrancos e o Mirandinha acertou numa felicidade também do Cicinho. Mas não, por exemplo, o Bruno Santos não pegou na bola, né? Mas é ele quem dá o passe pro Cicinho. Não, Ele sim. jogou mais forte. Mas fala assim, aquela jogada do Bruno Santos forte, realmente ela conseguiu ser, ela foi interceptada pelos defensores da Ponte. O Igor Torres, que era um cara da organização, era um cara que poderia desequilibrar, o Diego Torres, também foi bem anulado. Não vi assim, o Cicinho teve uma participação regular, eu acho que ok. Eu acho que a Ponte, defensivamente, ela fez uma partida segura. Eu achei um derby muito igual, viu, Júlio? Assim, fraco tecnicamente, claro, tirando os 2 gols, mas um derby muito igual. Não achei, assim, a Ponte tão vulnerável, assim, no sistema defensivo. Por isso, a meu ver, até o empate em 1-1 acabou sendo justo. O Valmir mandou aqui que gostou mais do gol do Elvis. Quem? Valmir. Salve, salve, galera da CBN. Ficaria surpreso se fosse o contrário, mas beleza. Não, acabei de ler essa, Júlio Nascimento. É outra mensagem. Bora. O Alexandre, bom dia, Carlão. A Ponte tá dando bom dia pra você, Carlão. Opa! O Alexandre. A Ponte está mais do que na hora de pensar no plano B para reduzir a dependência do Elvis. A diretoria precisa investir em outras peças. Olha, e tá dizendo aqui que na tela do Fábio Scheib são 2 obras-primas. Uma do Romero Brito. Isso, e original, a outra, hein? O Seu Penteado. Grande, Fábio. Gostou, né? Novo estilo, Júlio. Sensacional. Ele tá parecendo o padre Fábio de Melo, cara. Não tá? Parecido. Fábio de Melo com Marcelo Rossi. Ah, sim, Tá. O Marcelo Rossi versão Prime, né, agora, né? Ele fez implante. É novo estilo, cara. Novo estilo, boa. Eu gostei, Fábio Scheib. Isso aí, cara. Boa. Valeu. Eu acho que o ouvinte tem razão. Eu não sei se é uma dependência do Elvis, mas, por exemplo, sábado eu não achei que o Elvis, por exemplo, o Gé
fez um grande jogo. Achei que o Kelvin deu trabalho pro Gé aparecer. Eu acho que assim, quando você tem um grande jogador no grupo, é quase que impossível você não depender, né, deste atleta. Agora, também precisa, realmente, eu tô com o ouvinte, num plano B. E se o Elvis se machucar? E se o Elvis tomar o terceiro amarelo? E se o Elvis for expulso? Principalmente agora em que a Ponte deve se classificar numa fase decisiva, é super importante. E o Alberto tem essa incumbência, a diretoria, com relação à contratação, mas a gente está acompanhando aí o momento da Ponte extracampo, é quase que impossível pensar em contratação na atual conjuntura, Nem pode, né? Tá no transfer ban. Nem pode também. E o técnico Alberto Valentim, ele teve o ano inteiro para tentar encontrar soluções para a Ponte realizar bons jogos dentro do estádio Moisés Lucarelli, ele não encontrou. Até agora, estamos no mês 8, o Alberto chega após rebaixamento, né? Então vamos lá, desde o início de 2025. Eu não sei, cara, eu sinceramente, apesar da boa campanha da Ponte dentro da Série C, eu tô pouco otimista. Muita coisa pode mudar entre os 8, né? Daqui a pouco no quadrangular decisivo o campeonato muda, é um outro tipo de campeonato, é um outro tipo de... são situações novas que vão acontecer, mas até aqui eu não sei, eu percebo uma Ponte Preta perdendo força. Principalmente o extracampo. Eu acho que esse extracampo, as declarações fortíssimas dos jogadores após o duelo contra o Guarani, mostram que a Ponte não tá legal. O ambiente não tá legal. Eu acho que se a diretoria não tentar arrumar a casa, principalmente com relação a salários, a Ponte corre um risco sim de ficar na Série C, apesar da boa campanha que cumpre. Júlio. Pois não, Fábio? É verdade que ainda tem que ser complementada a 15ª rodada, faltam mais 4 rodadas ainda, mas nesse momento, né, se a gente fosse fazer um exercício aqui, a Ponte Preta cairia no grupo com a Ponte, evidentemente, Ponte, Náutico, Brusque e Ipiranga, né, o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo na segunda fase da Série C. É um grupo até que, tirando o Náutico, que tem mais tradição, é um grupo até que dá para pensar algo a mais, não é? Exatamente, né? Eu também acho. Não, em condições normais, por exemplo, Júlio, a diretoria quitando atrasos. Esse é o grande ponto. É o grande ponto, porque eu não digo no jogo. No jogo o cara quer ganhar. Agora, a preparação pro jogo, ela atrapalha, pô. Sabe, o cara que tá 3 meses sem receber salário, são jogadores de futebol. Eles são jogadores de futebol, mas eles vivem de acordo com o que eles recebem. Então, às vezes, atrasa o salário, atrasa a mensalidade do filho que estuda numa boa escola, atrasa o financiamento do carro, que é um bom carro, atrasa o aluguel, que é uma boa casa, sabe? E o cara tem que receber, não adianta. Se a Ponte Preta não quitar essa situação com os jogadores, ela corre um risco de ter um ambiente conturbado e aí isso acaba refletindo dentro de campo. Então, a responsabilidade da Ponte neste momento é tentar encontrar alguma situação para quitar aí os atrasos com o grupo e com funcionários. É isso aí. Bom dia, o gol do Elvis muito mais bonito, pois em um gol de falta como este, todos os jogadores, inclusive o goleiro, estão preparados para defender a cobrança. E o gol do outro time foi até certo ponto acidental, pois tinha um jogador caído que levantou e fez o cruzamento. Rogério de Campinas, quem está escrevendo aqui para o nosso WhatsApp. Bom dia a todos do CBN Esportes. Vocês ficam falando de uma possível falha do Andrei no gol. Não, eu não usei o termo falha, tá? Não sei se alguém usou, mas eu Vacilo, não usei. Mas não falam nada das duas defesas milagrosas que salvaram o Guarani. Abraço a todos. O Jardel é quem escreve aqui. Será que é Jardel o Cruel? Jardel é o nome de craque, fazia hein? gol, hein? Fazia gol a Nossa, rodo, você cara. passa do lado do Jardel, um cheiro de gol. Mais de um gol. cheiro de gol. Eu queria falar Rapidinho, Lupe. do lance do Andrei. Na minha opinião, falha não, mas também acho que eu preciso dar mais méritos pro Elvis do que a gente achar algo de errado no Andrei. Porque é o seguinte, ele posiciona, a falta era muito próxima, ele posiciona a barreira, ele fecha o lado direito do gol. O gol é grande, 7 metros, né, tem um gol. Ele fecha o lado direito. Ele tem que ficar no canto dele. O canto dele é o canto esquerdo. Se o Elvis chuta no canto do Andrei, com o Andrei ali faz o gol, aí sim eu acho que a gente poderia falar de um erro do goleiro. Agora, ele pôs com capricho por cima da barreira, meu amigo, passou da barreira, um abraço. Eu também acho. Eu não classifico como falha, não. Foi muito perto da trave também, na minha né? opinião, nem erro. Erro seria se jogasse no assim, canto do André e a bola entrasse. Eu acho que foi um erro de estratégia. Cara, e outra, do Andrei. ali o grau de dificuldade, né? Tava muito perto, né? Tava muito perto e o Elvis foi com maestria. Talvez ali um pequeno vacilo, mas muito mérito pro Elvis. E a bola fez... Nossa, na rede. 11:32. Sabe o que lembrou, Carlão? Vai!
Lembrou aquele gol do Marcelinho Carioca contra o Palmeiras, final de 95, em Ribeirão Preto, lembra disso? Tem o Palmeiras no meio, né? Lá em Impressionante. Ribeirão. Corinthians, né? Marcou o gol, Marcelinho Carioca. 11h32 eu também. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de agosto de 2025. O grupo britânico BP anunciou que fez a maior descoberta em petróleo e gás da empresa em 25 anos no litoral do Brasil. Trata-se de um poço em águas profundas na Bacia de Santos, que fica a cerca de 400 quilômetros do estado do Rio de Janeiro e a uma profundidade superior a 2.300 metros. O local faz parte do pré-sal. Depois da divulgação do comunicado, as ações da empresa registraram alta em Londres. Um estudo do BNDES mapeou 194 projetos de transporte público coletivo de média ou alta capacidade e apontou que o Brasil precisa dobrar o tamanho do metrô e quadruplicar o sistema de BRT e VLT nas próximas décadas. O plano está sendo construído com o Ministério das Cidades e prevê investimentos de até 500 bilhões de reais até 2054. De acordo com o BNDES, o número de passageiros de transporte público caiu 43% entre 2014 e 2023. Autoridades da Europa reagiram à divulgação de vídeos de reféns em Gaza. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que o material expõe o motivo de o grupo terrorista ser pressionado a abandonar qualquer participação política no futuro do território palestino. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que as imagens demonstram uma crueldade desprezível. O ministro de Relações Exteriores do Reino Unido chamou de propaganda repugnante os vídeos das vítimas e estado crítico de saúde. A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o material expõe a barbárie praticada pelo Hamas e exigiu que a facção extremista se desarme e liberte os reféns. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Só para passar régua aqui nas mensagens do nosso WhatsApp, vou tentar dar uma acelerada aqui. Bom dia, bancada do CBN, Edivaldo, da região do Campo Grande. Olha a posição do goleirão do Guarani, estava no momento da cobrança. Você acha que ele estava correto nessa posição? Até se chutasse a bola por cima, no meio do gol, essa bola entraria. Tava muito adiantado, manda aqui o nosso ouvinte, obrigado pela mensagem. Bom dia, amigos, esse gol do Elvis foi igual ao gol da Colômbia contra o Brasil no Sul-Americano Feminino. O goleiro não tem o que fazer, se ficasse no outro canto não adiantaria. De qualquer forma, o Elvis bateu e faria o gol, mérito total do Elvis. Escreve aqui o nosso ouvinte, final telefone 2230, Fabiano Oliveira. Obrigado, Fabiano, pela mensagem, grande abraço pra você. Cristiano Salvione, bom dia, Lupe, Fábio, JN, seja bem-vindo de volta, Carlão. Foi o derby salário mínimo, fez só o mínimo mesmo. Cristiano Salvione sempre participando aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Carlão. Gol do Elvis me fez lembrar o mestre de cá, escreve aqui o Wagner.
de Hortolândia. Obrigado. Salve, pessoal do CBN Esportes. Temos aqui um tricolor triplamente feliz. 5ª vitória seguida do meu time. Bortoleto marcando mais pontos na Fórmula 1. E Rafael Câmara, campeão da... É Camara, né? O sobrenome. Eu falei errado, acho que é Camara. Me ajuda aí, o Vini. O Vini é especialista em automobilismo. Manda aí. A pronúncia do homem, pra eu falar corretamente aqui. Fórmula 3 é a série C do automobilismo. Imagina, calma aí, Lupe. Cuidado. Um bom retorno pra você, meu amigo. Por isso, Fórmula se for 1. pra falar besteira, fica quieto. Não, tem a Fórmula 1, Abre o a microfone pra falar bobagem. F2, que o Bortoleto foi campeão no passado, e tem a Fórmula 3. Então, se a gente for colocar em divisões, é a série C do Brasileirão. Depois vem o kart. Fica quieto, Lupe. Um bom retorno pra você, meu amigo. Eu fiz uma pergunta também, não fiz uma afirmação. Ai, meu Deus. O jogo da Ponte deu calafrio. Ainda bem que o risco de infarto é só na segunda fase. O Antônio Wilson mandando mensagem aqui. Pergunta só, não perguntar não ofende. Não entendo muito Fórmula 1. Fórmula 3, então. Vamos lá, Antônio Lupe. Informações da Ponte Preta, a mandante do clássico. 1 ponto pra Macaca. E agora 27 pontos na classificação, Lupe. 27 pontos na classificação, o ponto conquistado ainda mantém a Macaca na vice-liderança, porém o Londrina, que hoje é o 4º colocado e que tem 26 pontos, joga na rodada contra o Ituano. Se o Londrina vencer, assume a 2ª posição e joga a Ponte para a 3ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte, ela tá muito próxima da classificação. Claro que se tivesse conquistado a vitória no clássico contra o Guarani, isso ficaria ainda mais próximo, porém o técnico Alberto Valentim não quer fazer contas, é pensar jogo a jogo. O treinador da Macaca também falou do comportamento da equipe no clássico contra o Bugre no último sábado no Moisés Lucarelli. Primeiro, eu gostei muito do jogo, né? Se tratando de derby, é sempre um jogo muito difícil, mas gostei do comportamento nosso. Nós tivemos o controle maior do jogo, né? Tivemos chances ali, eles tiveram uma chance no segundo tempo, mas nós tivemos ali chances mais claras de sairmos com a vitória. Eu preciso ver com calma depois o gol deles. Eu acredito que nós fomos em 2 numa bola de um duelo aéreo. Ali originou o início da jogada que a gente acabou não conseguindo tirar essa bola ali do último terço nosso, da nossa fase defensiva. Eu preciso ver com calma depois. Até tentei ver ali, mas não consegui. Mas tudo no geral, eu acho que foi um jogo que, repito para vocês, nós podíamos ter saído daqui com a vitória, uma vitória importante. Falei 30 segundos com os atletas ali. A Ponte nós estamos fazendo, nós temos que lembrar as coisas com calma, mesmo depois da euforia toda do jogo, do calor. Um processo muito importante daquilo que nós temos feito, Paulista, agora somos vice-líderes no campeonato da Série C, estamos a 10 pontos na frente do rival, porque se é um campeonato à parte, nós temos que lembrar disso, né? Vamos lembrar do campeonato à parte também, depois do jogo, né? Então, primeiro que já ficamos na frente deles no Paulista, o Paulista já ficou para trás, no campeonato estamos melhores classificados, e agora é que seguir, porque nós falamos ali, eu falei, depois o Elvis fortaleceu, nosso campeonato segue, nossos objetivos são muito maiores ainda daquilo que a gente quer para o final da temporada. Esse o técnico Alberto Valentim, falando depois do empate em 1-1 com o Guarani. A Ponte enfrenta o Botafogo da Paraíba no próximo sábado. Esse jogo acontece às 5 da tarde lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Porém, o Valentim, ele tem que ficar atento aí no STJD, porque começa em instantes o julgamento do treinador da Ponte. Você se lembra, Júlio, Carlão, Fábio Chaib, ouvinte CBN, que contra o Ituano, Valentim estava suspenso. Ah, verdade. Não poderia comandar a Ponte Preta no banco de reservas e nem ter contato, né? Quando o jogador está suspenso ou o treinador, ele não pode ter acesso ali ao ambiente do jogo. E foi relatado em súmula pelo árbitro da partida que funcionários do Ituano viram o Valentim no vestiário e avisaram o delegado da partida, mas ninguém da arbitragem e da equipe de staff da arbitragem, eles viram o Valentim. Porém, como essas duas funcionárias deram esse relato, ele vai ser julgado agora pela primeira comissão disciplinar do STJD no artigo 228
exercer cargo, função ou atividade na modalidade desportiva durante o período em que estiver suspenso por decisão da Justiça Desportiva. Suspensão de 90 a 180 dias sem prejuízo da pena anteriormente imposta. Ou seja, o Valentim, se for julgado e punido, vai pegar um gancho aí com alguns dias longe dos gramados, mas tá na primeira comissão, a Ponte, através do departamento jurídico, vai tentar aí colocar a defesa para falar que ele não estava, a versão das funcionárias com a versão da Ponte Preta, mas o Valentim agora, 11h30 estava programado para começar, ainda não começou, corre o risco de pegar aí um grande gancho. E seria complicado, né, Carlão? De qualquer maneira, a Ponte precisa agora do mínimo possível de problemas extracampo para focar nessa reta final. E é um momento em que ela está recheada de problemas, né, Júlio? Infelizmente, pro torcedor pontepretano mesmo, né? Mais uma vez, a gente falando de uma boa campanha, falando de uma vice-liderança, falando de estar entre os primeiros colocados, mas a situação, o ambiente da Ponte não é legal, não é nada confortável. E a diretoria precisa arrumar a casa, né? Eu só queria dar uma cornetada no Alberto. Cara, eu até falei do Matheus também no pós-derby. Tudo bem, existe a rivalidade, eu acho legal, mas me incomoda quando o treinador, ele quer... Ao tempo que ele tá ali para defender o cargo dele, para justificar o que aconteceu no jogo e tal... Às vezes ele tá ali e quer jogar pra torcida. O Matheus me incomodou toda hora que ele se referia à Ponte. Que é rival, que é rival, que é rival. Pelo amor de Deus, cara. Fala Ponte Preta, que coisa chata. É igual a Ponte também não colocar o distintivo do Guarani no placar lá. Pô, coloca o distintivo, eu não vejo, não tem, sabe? Rivalidade é rivalidade, mas tem coisa tão pequena em termos de rivalidade. Coisa de xarope. Coisa de xarope. Aí vem o Alberto também, né? Se é um campeonato à parte, estamos na frente do rival, não perdemos um derby pro rival. Alberto, pelo amor de Deus, para com isso. Você foi revelado pelo Guarani, cara. Você foi campeão da Copa São Paulo pelo Guarani. Ele não foi desrespeitoso. Mas é chato, sabe? Eu acho chato essas picuinhas. O rival. Ficamos na frente do rival. Sabe? Às vezes dá aquela coisa de querer jogar pra torcida, às vezes de querer até defender o trabalho, porque o Alberto não vive uma situação também estável na Ponte Preta. O momento não é tão legal pro Alberto também. Mas acho que aí daqui a pouco o Matheus, semana que vem, ele tá na Ponte e o Alberto tá no Guarani, né? Então eu acho é uma infantilidade, uma bobagem. Isso aí deixa pra arquibancada. O Bugrino não fala o nome da Ponte Preta, aí tudo bem, o cara é torcedor, tem todo o direito, né? O Ponte Pretano também. Agora, o cara quando é profissional, ficar essas picuinhas, essas bobagens aí, até porque o mundo do futebol é dinâmico. E amanhã o Alberto estará no Brinco de Ouro, aonde ele nasceu pro futebol. E o Matheus daqui a pouco também assume um cargo na Ponte Preta. Então, gente, tem coisas no derby que eu fico meio irritado, porque eu não aguento tanta bobagem, principalmente com relação aos treinadores. É isso aí, Fábio Scheib. Quero também sua ponderação sobre a Ponte Preta, esse risco do Alberto Valentim também, né, Fábio Scheib? Exatamente, perdeu o Valentim agora seria um desastre para Ponte Preta, né? Rumo à classificação aí, prestes a conseguir a classificação na segunda fase, mas esse julgamento pode mudar o caminho da Ponte aí justamente por isso, né? Mas eu acho complicado, porque nessa era de tão digital, de comunicação, de fotos, de celular na mão, não tem nenhum registro dele, assim, um registro tanto de vídeo quanto de foto, né? Mais pela palavra das pessoas que acusaram ele de estar presente no estádio, mas acabou não sendo visto. Eu acho que ele vai ser absolvido por essa acusação aí que está sendo julgada agora. Mas seria muito ruim para Ponte Preta. E chamar também a atenção, logo depois da partida, né? A nossa repórter Adriana Almeida, nos microfones da CBN, ouviu o Lucas Cândido, aquele jogo tão pegado, tão disputado também, justamente no gramado ainda, o Lucas Cândido dessa entrevista aí, falando sobre o atraso de salários, algo que é preocupante realmente, né? A gente sabe que o jogador não tem que levar isso a campo, mas o jogador saindo de um derby, saindo de um clássico, primeira palavra que fala é justamente sobre o atraso de salários, é que uma coisa está pegando lá dentro. Isso aí tem que ser resolvido para na segunda fase a Ponte Preta conseguir ter uma cabeça mais tranquila para ir rumo à classificação, como objetivo principal, que é a volta à Série B, né, Julio? Exatamente. 11h46, na volta a gente fala do Guarani e também essa reta final na Série C.
A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A seleção masculina de vôlei terminou na 3ª posição na Liga das Nações de Voleibol. O Brasil, ontem, domingo, dia 3, venceu a Eslovênia, que venceu o primeiro set por 25-23, mas depois só deu Brasil, 25-20, 25-23 e 25-19, fechando o jogo em 3-1. A Polônia ficou com o título da competição. A seleção polonesa atropelou a Itália com 25-22, 25-19 e 25-14, fechando o jogo em 3-0. Polônia em primeiro, Itália em segundo e o Brasil na 3ª colocação da Liga das Nações de Vôlei. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. IGA Atacado. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h49, meu caro Antônio Lupe. Vamos lá, informações. Vamos lá. Do Guarani. Como eu fiz na Ponte Preta, vou fazer também no Guarani, passar esse raio-x da tabela, né? O Guarani está na 11ª colocação com 17 pontos. O 8º colocado hoje é o CSA, que tem 21 pontos, ou seja, 4 pontos a mais do que o Bugre na tabela de classificação. O Guarani ainda tem esse objetivo de terminar a primeira fase dentro do G8 e, consequentemente, na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O derby de número 210 marcou a estreia do técnico Matheus Costa, que falou sobre a sensação, a preparação curta para um clássico tão importante e se o ponto conquistado foi, na visão dele, bom ou ruim. Eu sou movido a desafios. Eu vim aqui numa semana com um grande desafio, jogar, sem dúvida alguma, um dos maiores clássicos do Brasil, contra uma equipe que está trabalhando e tendo uma mesma ideia de jogo há 10 meses, não sei quando que chegou o treinador do nosso rival. Então eu procurei, obviamente, analisar muito o que a nossa equipe estava fazendo, aquilo que eu acredito que poderia fazer para a gente competir muito aqui hoje e buscar o resultado. Eu acredito que, obviamente, a gente sai frustrado pela não vitória. Viemos aqui buscando a vitória, tivemos oportunidade para concretizar isso, mas um jogo desse nível são definidos em detalhes, né? Infelizmente, uma bola sem querer que pega na mão, o árbitro marca a falta e eles foram felizes na batida. E nós tivemos força suficiente necessária para empatar e com uma grande chance também no decorrer do jogo para buscar a virada. Então, não era o que queríamos, mas é importante frisar esse ponto, e esse ponto pode nos dar, quem sabe, agora nesses jogos que faltam, o ponto necessário para a nossa classificação, que é o que a gente espera. Hoje a gente jogou um grande jogo, tivemos oportunidades, procuramos neutralizar o adversário,
O adversário, acredito que talvez as chegadas foi somente em bola parada. E a gente ser muito forte ofensivamente. Eu tive 4 sessões de treino, né? 4 treinos a gente fazer tudo que a gente quer. Eu também não quero botar muita informação na cabeça dos nossos atletas, né? Quero tentar, dentro da minha visão de jogo, organizar o mais rápido possível. Agora temos mais uma semana cheia e valorizar muito essa semana cheia para a gente conquistar a nossa primeira vitória juntos. Matheus Costa, treinador do Guarani, o Carlão no comentário inicial falou a respeito da tabela do Bugre até o fim da primeira fase. Então, para colocar aí ao ouvinte da CBN, os jogos que restam ao Alviverde. O Guarani enfrenta o Ipiranga no próximo sábado, às 7h30 da noite, no Brinco. No sábado seguinte, no dia 16, às 7h30, o Guarani vai até o Frasqueirão enfrentar o ABC. Na penúltima rodada, dia 25 de agosto, às 7h30 da noite, no Brinco, o Guarani recebe o Confiança do Sergipe. E na última rodada, marcada para o dia 30 de agosto, às 5 da tarde, o duelo contra o Tombense lá no Almeidão, lá em Tombos. Então, ou seja, tem o Ipiranga tá no G8, o ABC tá fora, o Confiança tá na zona de rebaixamento, o Tombense é o último colocado da Série C. Rapidinho, um detalhe importante, Ryuta Takahashi, o japonês, a grande novidade na lista de relacionados, e por muito pouco não marcou o gol que poderia dar a vitória ao Guarani, mas pelo menos deu indicativos de que pode ajudar a equipe na Série C. Muito bem, né? E realmente foi um lance ali que o Ryuta poderia ter entrado pra história do derby, né? E ia virar música até o Ryuta Takahashi, se ele faz aquele gol ali, tamanho impacto teria. Agora, a rodada ajudou muito, Carlão. A situação do Guarani ainda é uma situação de possibilidade de briga pelo acesso. A própria sequência, ela é boa, né? Ela é plausível. É possível o Guarani conquistar pontos rumo à classificação. É claro, né, gente? Ganhar em casa, né? Tudo bem, tem o Ipiranga aí que está no G8, é um time que briga pela classificação, mas o Guarani tem total responsabilidade da partida. Se o objetivo claro é a classificação, não pode deixar passar. Aí fora de casa ele terá o ABC e o Tombense, né? Isso. Esse ABC é mais chato, né? Desses fora de casa, porque aí na última rodada o Guarani pode chegar, né, nesta partida contra o Tombense, dependendo das próprias forças para se classificar, e aí a tendência é de que até o Guarani consiga o objetivo. Mas estes 2 jogos eu acho que são fundamentais realmente para definir a vida do Guarani com relação à classificação. O Ipiranga, porque é um duelo de 6 pontos e o Guarani joga no Brinco de Ouro, tem a responsabilidade do jogo, e o ABC por estar ali também, brigando com o Guarani, sonhando com o Guarani por uma vaga entre os 8 primeiros colocados, só que joga no Frasqueirão. Então, este duelo, né, já entendendo que o Guarani tem uma possibilidade enorme de vitória contra o Ipiranga, mas este duelo contra o ABC, que é essa casca de ferida aí que atrapalha a vida do Bugre. Mas foi um empate. Num primeiro momento, eu tava com essa sensação do Júlio também, meio que se adiantou muito a vida do Guarani, mas eu acho que entendendo as circunstâncias do jogo, né, prestando um pouco mais de atenção, mais tranquilo com relação à entrevista do Matheus, eu acho que é um empate que dá ainda uma sobrevida, ou dá ao Guarani a condição de conquistar a classificação nas próximas rodadas da Série C. Você acha que o empate, com base nessa situação, Fábio Scheib, foi bom, ruim ou médio? Eu vejo por outro lado, eu vejo justamente esse lado de confiança pro Guarani, um empate fora de casa contra o principal rival também. É verdade que não adiantou muito na tabela, mas a perspectiva agora com esses 4 jogos, eu acho que é bem viável o Guarani conseguir vitórias, né? A gente tem que lembrar também que o Tombense é o último colocado, deve chegar na última rodada já rebaixado, né, e joga fora de casa também, mas essas 2 partidas em casa tem que o Guarani fazer 6 pontos, e aí contra o ABC a gente sabe também que o ABC não tá lá em cima também, não vai brigar por muita coisa, tá? Pode ter uma chance de classificação ainda, mas não tá fazendo um bom campeonato. Eu acho bem viável o Guarani conquistar essas quatro vitórias aí, somar esses pontos necessários, e agora com um trabalho novo, né, tem essa carga emocional do trabalho do Matheus, a gente sabe quando muda o técnico, os jogadores acabam rendendo diferente do que estavam fazendo antes. Eu acho bem possível o Guarani conseguir essa classificação, viu, Júlio? Eu acho que sai mais confiante desse derby Guarani. O Ortiz, que é o meu anjo da guarda, sempre ouvindo aqui a gente, ele tá me lembrando que o Guarani pode terminar em 10º, né, a rodada, porque se o Ituano perde hoje, a diferença, os 2 times estão empatados,
com 17 pontos e menos 3 de saldo. Então, se o Ituano perder, automaticamente ele vai ter menos 4 de saldo pelo menos, ou até um saldo mais negativo, aí o Guarani termina a rodada em 10º. Então, o empate foi o que você falou, Lupe. Aqui, essa situação te dá razão no teu argumento. O empate garantiu uma posição já acima do Guarani do que ele começou a rodada, e ele pode ganhar 2 posições empatando um clássico fora de casa e tá na briga. Agora, o problema é que a distância pro G8 continua a mesma, né? Mas são 4 pontos em 12, né? Sim, é possível. Mas aí, se você fizer um recorte, pelo amor de Deus, torcedor do Guarani, não fique bravo comigo, porque isso é uma característica da Série C. São 4 pontos de diferença pro CSA. CSA, oitavo. Certo? Ou pro Ipiranga também, que é o próximo adversário, né? Tá. Também. Sim. Pensando. Olha o Itabaiana, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Tem 14. Ou seja, a distância hoje é mais próxima do Guarani, é pra parte de baixo da tabela. Mas eu não tô falando que, então a preocupação do Guarani é rebaixamento? Não, porque se você pegar a classificação do Itabaiana, que tá dentro da zona de rebaixamento, que tem 14 pontos, cara, ele também tá sonhando com uma coisa, mas ele quer sair da zona de rebaixamento, mas... Será que não tem confronto? Vamos fazer esse levantamento. O Lupe tocou no assunto. A Série C, ela é maluca, né? Doida, esse regulamento. Porque com 2 vitórias, você dá um salto gigante e, de repente, sai de uma situação difícil e pensa em G8. E tem outro lado também. O Anápolis era a lanterna contra o Guarani. Entrou em campo, venceu por 2-0. Ele tem 16. Ele joga hoje contra o Confiança. Se ele ganhar, ele passa o Guarani. Então, esse jogo contra o Ipiranga vai definir muito, né? Claro que é chover no molhado falar disso, mas vai definir muito o que pensa o Guarani daqui pra frente numa Série C. Ele vencendo o Ipiranga, o que é mais que obrigação, porque é um jogo ultra decisivo, aí claramente o Guarani é um postulante com boas possibilidades de G8. Agora, gente, se perder pro Ipiranga, e pelo amor de Deus, né, cara? Aí fica difícil. Aí a gente mas tem aí que... o Guarani falhou. Aí falha do Guarani. Esse jogo contra o Ipiranga é inegociável, não tem jeito. É jogo de vitória. Eu não sei não se o Guarani, essa coisa do Matheus Costa, não tem a ver justamente com esse jogo. Porque são 2 jogos emblemáticos, né? É o derby, né, que já passou, e o Guarani, de qualquer maneira, sai até fortalecido. E esse contra o Ipiranga, um clube em que o Matheus estava e que conhece, né, o segredo, alguns segredos do time gaúcho. É um jogaço, cara. Vai ser um jogaço no Brinco de Ouro da Princesa, e o Guarani com essa obrigação de conquistar os 3 pontos. É isso aí. Bom, 11 horas e 59 minutos. Só registrando aqui as últimas participações pelo nosso WhatsApp. Bom dia a todos. Acho que o gol do Elvis foi golaço do Mirandinha também. Diferentes, concordo com o Carlão. Essas coisas inúteis para os técnicos são ridículas. Manda aqui o Luiz no nosso WhatsApp. Concordam comigo que o goleiro do Bugre subestimou a cobrança de falta, deixando o canto aberto? Acho que... Abraço, Marco Vinícius. João Pessoa. Alô, João Pessoa! A ponte está a caminho, hein? A ponte está a caminho. Verdade, hein? João Pessoa, hein? Terra boa, hein, Lupe? Melhor parar por aqui. Bom dia, senhores. Bem-vindo de volta, Carlão. Opa. Diego do CG aqui. No dia dos palpites do derby, disseram que não tem como ter 1-1 em um jogo ruim, que foi meu palpite do derby da capital. O derby de Campinas tá aí pra provar que tem como sim. Abraço, pessoal. Bom dia, Lupe. A Fórmula 3 é como se fosse uma categoria sub-17, comparando com o futebol. Agora, quem que mandou essa mensagem? Cleiton! Ô, Cleiton, obrigado, porque aqui eu tenho... Falam que é meus amigos, né? Mas os caras só me criticam. Eu fiz uma pergunta e fui criticado. Você está ao lado de duas categoria hienas. De base da Fórmula 1. Agora eu já entendi. Então eu vou tirar do pensamento que não é a Série C. Ó, o Valmir quer ir embora, o pai do Bortolete. Então vamos embora, 4 horas sem arena. Um abraço, gente. Valeu!